Voltamos agora com o segundo módulo da Universidade MSD sobre biosseguridade, tá? Esse nós vamos falar sobre os principais pontos de controle que nós temos em uma piscicultura. Então, basicamente, o que a gente fala de biosseguridade, onde é que a gente tem que focar, André? O que eu tenho que fazer para evitar que as doenças cheguem ou se disseminem na minha propriedade? Basicamente, a gente tem que ter barreiras físicas de controle de acesso, tá? Barreiras físicas no ponto de, precisa entrar veículos, precisa entrar vendedores, funcionários, gerentes, enfim, precisa ou não precisa. Controle do fluxo direcional e contaminação cruzada dentro da piscicultura. Ou seja, eu vou falar mais pra frente para vocês, mas recolher mortalidade. Onde eu começo? Onde eu termino? Tá? As pessoas lá do meu laboratório, da minha larvicultura, eles precisam estar em contato com a minha produção de peixe gordo? Né? Retirada de mortalidade, também vai de encontro, muito importante, vamos comentar. Limpeza e desinfecção das instalações, coisa simples, mas extremamente efetiva. É um controle que cada vez mais nós temos que fazer nas pisciculturas. E, por final, o controle da qualidade da água, né? Lembrando que quem cria peixe, cria água, tá? Então, basicamente, quando eu falo de barreiras físicas de controle de acesso, nós estamos falando do controle de entrada de pessoas. Ficha de controle e questionário. Uma ficha simples, né? Ali, da onde veio, para onde vai, né? Onde esteve na última semana, tá? Qual que é o motivo da visita? Você tem que ter esse controle de entrada de pessoas. É necessário esse colega entrar na sua piscicultura? Ou você pode recebê-lo ali no escritório, né? Por ser uma visita corriqueira, vamos no escritório, conversam ali, não tem contato com a produção e tudo certo, né? Controle de entrada de veículos, né? O carro do nosso colega vendedor, quantas pisciculturas ele não rodou, né? Às vezes ele levou peixes ali dentro, às vezes não levou. Caminhão de ração, quantas pisciculturas ele visita por dia, tá? Então, basicamente, aí tem algumas fotos projetadas, ó, que são coisas bastante básicas, né? Nós temos aí um arco sanitário, que é bastante conhecido em avicultura, na agricultura também para cultivos de laranja, enfim, ele é bem difundido porque esse tipo de instalação, ele já é bastante difundido, o pessoal já sabe a importância disso. Tá? Que é o que eu estou falando para vocês. Será que a gente precisa desse carro indo e vindo sem controle algum? Né? E se o visitante vier, ele já se depara ali com uma cerca, ó, com uma porteira, tá? Para o camarada saber, opa, não é qualquer um que entra e qualquer um que sai, porque existem regras nesse local. Né? Barreira física e controle de acesso, continua também com placas. Por exemplo, se você coloca placas ali, ó, né, como a gente tem aí o exemplo de alguns desinfetantes que tem no mercado, já tem as placas certas para isso, né? O camarada que chega para visitar, ele já vai se deparar com uma placa dessa e falar, opa, aqui já é um lugar que não dá para entrar e sair, eu já sei que eu tenho que passar meu pé no desinfetante, ou meu veículo vai ter que ser desinfetado, entendeu? Ele já sabe quais são os padrões ou os parâmetros que nós temos nessa área de produção. Então é importante também ter sinalização e esses controles de acesso. Não estou dizendo para barrar ninguém, pelo amor de Deus, não é isso, mas entender se ele precisa ir ou não no cultivo e eu também ter essa noção, essa cultura de biosseguridade para saber que ele está entrando num local biosseguro. Ou seja, se eu estive numa área de risco na semana passada, não tem por que eu visitar uma piscicultura que não esteja infectada, por exemplo, essa semana. É uma coisa que você tem que ter na sua cultura, na sua cabeça, tá? Ainda, controle de entrada de embarcações desconhecidas, muito comum, às vezes eu estou em piscicultura, encosta um camarada ali de outra piscicultura. No casco do barco pode carregar muitas coisas. A gente sabe que o controle da água é difícil, mas se você quer segurar esses controles de acesso, também tem que controlar a entrada pela água, né? Controle da entrada de animais, já expliquei para vocês por que é tão importante conter os pássaros, tá? Tela antipássaro, claro, em áreas de produção em tanque-rede são muito difíceis. Mas como é que a gente consegue fazer o controle desses animais? Às vezes a gente tendo ali um espantalho, um catavento que fica girando e incomoda eles, alguma coisa desse tipo, alguma sonoridade diferente, né? Pode ser que contenha a entrada desses animais na sua piscicultura. E principalmente o controle de roedores e pragas, né? Vale lembrar que o roedor é um animal que ele está sempre caminhando, indo e vindo, então é muito difícil você fazer o controle. Porém, no seu estoque de ração,
no seu escritório, você tem que ter o controle desses animais, né? Porque eles são animais que eles carregam consigo bastante doenças. Então vale muito a pena você investir também, como eu digo, o investimento de biosseguridade ele é muito barato, tá? Então vale muito a pena aí nós investimos nesse controle desses roedores, dessas pragas, como insetos, besouros, etc, tá? Aqui, por exemplo, nas fotos nós temos alguns controles que é feito, por exemplo, desinfecção, lavagem de barcos, né? E a tela antipássaros aí, que é bastante efetivo em tanques de grande volume e tanques pequenos também, mas vale a pena a gente lembrar que o ideal é deixar esses animais longe aí da sua produção, tá? Basicamente, quando a gente fala de fluxo direcional e contaminação cruzada dentro da piscicultura, o que eu quero dizer com isso, tá? É que nós temos que separar, nós temos que setorizar, tentar setorizar ao máximo a nossa produção. Esse é sempre o nosso foco, né? Então, você tentar separar a sua fase 1 de engorda da sua fase 2 de engorda, a sua recria, ou seja, os seus juvenis da sua engorda, e a larvicultura também separada de todos esses animais que estão aí no rio já, né? Então você tentar setorizar, separar cada vez mais, como a gente já comentou aí nos vídeos de boas práticas de manejo, por que é tão importante a setorização. Tá, mas basicamente esse seria o cenário ideal de setorização no nosso setor, tá? Separando aí basicamente animais de engorda do resto das fases jovens, tá? Então isso é muito importante, é um conceito que vem de encontro à biosseguridade, porque a gente lembra, não quer disseminar as doenças, né? A gente não quer evitar que elas cheguem e se elas chegam, disseminar. Existem algumas doenças, claro, que já estão na nossa piscicultura, nós precisamos evitar que ela se dissemine, né? Então, quando você coloca, por exemplo, um alevino de 5 gramas junto no rio com um animal de 800 gramas, a chance desse alevino já contrair uma Streptococcus, por exemplo, quando é pequeno, é muito grande, né? Ou um animal de 300 gramas para passar uma franciselose para um animal de 5 gramas é muito grande, porque eles estão no mesmo ambiente de produção, né? A gente está no ambiente aberto. Então, isso tem que ser muito bem definido para setorizar a sua piscicultura. Nós temos aí essa foto bastante clássica que a gente utiliza, né, a cortesia aí de um grande cliente nosso. E aí, basicamente, é um fluxo direcional ideal. Qual seria, então? A larva e alevino aí em tanques separados dos juvenis. E aí, quando esses juvenis estiverem prontos, ali com 30 até 70 gramas, aí sim para a área de engorda, que era do rio, né, que é onde a gente está focado na engorda. Mas enquanto isso, separá-los para quê? Para vocês quebrarem o ciclo das doenças, não deixarem que elas se disseminem ali na piscicultura, tá? Outro ponto muito importante em fluxo direcional, as pessoas, né? Será que, como eu comentei com vocês, será que o camarada lá da larvicultura, da recria, precisa ir na fase de engorda? Ele precisa estar lá? Bom, se ele precisa, a gente precisa também fazer algumas barreiras sanitárias para eles, né? Então, pé dilúvio e ponto de desinfecção de mãos, por exemplo, lavar as mãos em áreas estratégicas, né? Porque isso previne a disseminação de patógenos entre as estruturas. Pessoal, um pé dilúvio, por exemplo, parece uma coisa tão boba. O pessoal fala para mim, André, você acha que eu vou colocar no meu pé ali e vai adiantar alguma coisa? Acredita em mim, adianta e muito, tá? Nós temos casos aí, relatos de disseminação de doenças, por exemplo, enfermidades que nós temos no norte do país, onde nós não temos no sul, tá? Isso pode ser um ponto muito importante, né? Se um vendedor ele visitou propriedades lá no nordeste, no norte do país, e usou o mesmo tênis, por exemplo, para ir na próxima semana em alguma propriedade em Santa Catarina ou no Paraná, né? Isso pode se disseminar assim pelo pé, pô. O pé está sempre em contato com a água, né? Em contato com a produção. E lembre-se que a bactéria está sempre presente ali. Então o pé dilúvio pode parecer uma coisa muito boba, mas não é. Ele é extremamente efetivo e, de novo, um ponto de prevenção extremamente barato. Quanto significa para você, produtor, né? Você investir um pé dilúvio, tá, no seu custo de produção. Eu te garanto que não vai chegar nem a 0,3%, 0,5% do seu custo de produção, tá? Se chegar. Então, por exemplo, o que eu vinha dizendo para vocês, olha a persistência dos agentes microbianos. Aqui é um exemplo de uma outra bactéria, tá? Um micoplasma. E esse estudo, ele indica basicamente quanto tempo uma bactéria ela persiste em um pessoal da granja, em um granjeiro no caso aí, tá? Então olha só, no cabo de madeira são 12 horas, no nariz do camarada, 1 dia. Ou seja, o que eu estava falando para vocês, se eu tive ontem uma piscicultura e hoje eu tiver na de vocês, a chance de disseminar só pela respiração é grande.
Olha nas botas, nos pés, a bota de borracha, né, que a gente acha que é uma coisa super higiênica e segura. Permanece 2 dias, tá? E no algodão da roupa e no cabelo, de 3 a 4 dias. Ou seja, essas bactérias são muito eficientes, elas são muito persistentes e elas têm que ser eficientes para estarem no ambiente e conseguir se disseminar e continuar a sua vida, tá? Então por isso a gente tem que tentar impedir cada vez mais esses agentes microbianos. Olha aqui um exemplo que um estudo fez sobre pés sujos e pés limpos, tá? Aqui é basicamente só tirando com água. Quando você lava somente com água, ó, vocês podem perceber nas placas de Petri, né? Olha como diminui o nível de contaminação somente você lavando com água, tá? Se você colocar um desinfetante a mais, por isso que eu falei, por mais bobo que pareça, ajuda muito, tá? A desinfecção, ela ajuda muito e evita que você contamine o seu ambiente. Então, basicamente, o que é que a gente tem que fazer? Temos que ter funcionários alocados por setor. Então, o camarada do juvenil só cuida dos juvenis. Arraçoamento, só arraçoamento. Retirada de peixes mortos, retirada de peixes mortos. É um funcionário alocado por setor. Ele tem a sua atividade e vai fazer aquilo. Então, a retirada de mortalidade de peixes, ela tem que ser unidirecional, né? Ela tem que vir dos peixes menores, ou seja, dos alevinos, para juvenis e adultos. Por que é que a gente fala isso? Vocês concordam comigo que peixes adultos têm muito mais desafio bacteriano ou desafios ali na água que já estão instalados na sua piscicultura? Ou seja, se você começa retirando peixes mortos, adultos, e você vem com o mesmo pulsar tirando até peixes pequenos, você concorda que você pode ter uma contaminação cruzada? É o que a gente vinha conversando, né? Além de eles estarem na mesma área, você pode contaminar apenas pelo pulsar, porque é o mesmo que você está utilizando para retirar a mortalidade. Então, a recomendação é você sempre começar pelos peixes pequenos, partindo para os juvenis, médios, até os adultos, tá? Por quê? Isso você consegue quebrar um pouco o ciclo da doença. É unidirecional, ou seja, dos menores para os maiores. São peixes que estão pouco infectados para os peixes mais infectados, com áreas de mais desafio, tá? E esse é um ponto interessante, evitar o compartilhamento de utensílios entre tanques. Pô, André, você está me dizendo que eu tenho que ter um barco para juvenis e outro barco para engorda? O ideal, na verdade, é, claro, você ter isso sim. Eu sei, eu vivencio o dia a dia de piscicultura, eu sei que a realidade não é essa, tá? Então, se você não consegue ter um pulsar para cada, um barco para cada, pelo menos vamos tentar ter higiene nesses equipamentos. Ou seja, o pulsar de um tanque para outro, o que custa você ter um balde, por exemplo, com um bom desinfetante ali e você deixar o seu pulsar submergido entre um tanque e outro? Tá? É uma prática muito boba, se a gente for pensar, muito básica, mas ninguém faz. É uma coisa que pode ajudar muito, tá? Justamente nesse ponto de retirada de mortalidade, que a gente sabe que é um ponto crítico muito grande. Muitas vezes eu vejo o pessoal com mortalidade, sai ali da peixe gordo, passa com aquele balde escorrendo a mortalidade sobre a piscicultura inteira, passa pelos juvenis, alevinos, sobe lá em cima para chegar na compostagem, tá? Então é um ponto que tem que ter muita atenção. E principalmente higienização desses equipamentos, tá? Porque a gente sabe que é uma coisa que está em contato com materiais bastante fétidos, bastante infectados, então a gente tem que ter essa política de higienização de equipamentos. E basicamente tudo isso que eu estou falando é para quê? Para evitar que a doença se espalhe entre os tanques, e ponto, tá? Porque a gente sabe que a doença ela acaba se espalhando muito rápido e o pessoal às vezes não entende por quê, mas esses são pontos que a gente tem que ter bastante atenção, tá? Então, voltando aqui na mortalidade, batendo bastante nesse ponto, importante, sempre falo para vocês, mas a gente tem que bater em cima, tá? É um ponto crítico de biosseguridade, pessoal. Aí está um ponto crítico, né? Quantas e quantas pisciculturas eu não canso de ver o pessoal com mortalidade boiada, arraçando em cima da mortalidade. Pode? Não pode, né? O pessoal sabe que não pode, mas eles têm que ter organização e tem que ter estrutura para você conseguir retirar aquela mortalidade e ter pelo menos um pouco de bom senso e higienização no seu site de produção. Então a retirada ela tem que ser diária. Épocas do ano, 2 vezes por dia, né? Por exemplo, no verão, onde as temperaturas estão muito altas, a gente tem um pouco mais de mortalidade, a retirada de peixes mortos ela tem que ser pelo menos 2 vezes ao dia, tá? E não somente o peixe que já foi dessa para melhor, mas também o moribundo. Né? A gente sabe que aquele peixe está ali rodando, está paradão, quietão em cima do tanque. Meu amigo, você pode tirar ela daí já também, tá? Deixa ela ter a passagem dela aí fora do tanque, tá? Porque aquele peixe moribundo
provavelmente, ou 100% de chance, que ele não vai voltar a ser um peixe saudável. Ele vai dali, né, para mortalidade. Então, importante demais retirar peixes moribundos também, tá, pessoal? Voltando naquele ponto da retirada de fluxo unidirecional, ou seja, sempre começar dos alevinos para os peixes adultos, passando aí pelos juvenis. Tá muito importante isso, pessoal. Tomem nota e coloquem isso na cabeça de vocês. E principalmente o manejo dessa mortalidade. Tá? Quando a gente começou aí há 2, 3 anos atrás, 5 anos atrás, era muito comum o pessoal tirar a mortalidade do tanque e jogar para fora do tanque. Adianta? Não adianta de nada também. Você não está tirando a pressão sanitária do seu ambiente. Você não está retirando aquela mortalidade, aquelas bactérias do ambiente. Tá? Então é muito importante você fazer um manejo correto. Como? Com compostagem, silagem, mandar para as farinheiras ou para um aterro sanitário. Você tem que destinar corretamente a sua mortalidade. Isso é um ponto muito importante. Isso não é só para a sua piscicultura, isso também tem a ver com segurança do ambiente, tá? E principalmente higiene também, porque a gente sabe que mortalidade de piscicultura não é nada agradável. Então aí tem alguns exemplos, né? Como é que a gente pode destinar corretamente a sua mortalidade. Basicamente compostagens muito bem feitas e dimensionadas, né? Nós temos aí alguns exemplos de composteiras muito bem feitas, tá? Que funcionam extremamente bem e dão um composto que você pode até ganhar dinheiro depois, né? Com o seu composto. E principalmente a destinação aí para óleo e farinha de peixes, né? Que nós temos aí muitas empresas. Sempre tem uma empresa local que faz a farinha e o óleo, então vale a pena você ir, fazer uma visita para essa farinheira e ver como é que vocês podem chegar num acordo comercial. Vai ser bom para você, vai ser bom para ele e bom para o ambiente, então não tem por que você não destinar corretamente o seu resíduo. Esse foi o fim de mais um módulo de aprendizado da Universidade MSD. Se você deseja continuar o aprendizado, clique no link no site da Universidade MSD, tá? Para continuar o aprendizado e ter acesso aos próximos módulos. Muito obrigado.